Bem-vindos a mais um vídeo aí. Como você vê pelo título, essa é a continuação da fonte. Vai ser só mais esse episódio, já vou terminar. Não tem mais muita coisa porque segue a lógica do primeiro vídeo. Vou terminar de explicar ali como fazer o controle de corrente da fonte e como eu botei o dissipador. Aqui está ela pronta. Espero que minha câmera foque. Se ficar muito pior, dá um toque na descrição. Eu troquei de câmera. E isso aqui tem umas vantagens e umas desvantagens. Vamos ver como é que fica no geral o áudio e a qualidade do vídeo. Eu colei uma fonte em algum lugar aqui. Eu colei uma fonte de celular. Eu sei que a iluminação não está muito boa, mas eu colei uma fonte de celular aqui. Celular não. Celular aqueles antigos de 9 volts. Que era de 9 volts. Só para ligar o cooler, porque como tem controle de tensão agora, se tiver em 2 volts, obviamente não vai ligar o cooler. E se tiver em 20 volts, vai queimar o cooler. Então eu botei essa fontezinha, quando vira a chave, ela liga e o cooler fica em uma velocidade constante. Eu também tive que adicionar, esse é bom dessa câmera, ela tem um zoom decente. Eu botei ali 2 resistores de 0.2 ohms em paralelo. E eu vou mostrar depois ali no esquemático certinho o que ele serve. Mas dá pra ver os 2 resistorezinhos aqui dentro e prensados com 2 pedaços de alumínio que vão até tem um parafuso indo até o outro lado. E naquele dissipador ali. Eles esquentam bastante esses resistores, tem uma fonte de 10 A. Opa, o foco não está bem onde eu queria, mas é o suficiente. Dá pra ver ali que tem um dissipador. Então é isso aí que eu tive que fazer para dissipar o calor dos resistores. É bem necessário, porque se tu não botar, tu não vai ter um resistor, tu vai ter uma lâmpada. Aqui no Proteus, estou usando a câmera mesmo por enquanto, por causa da simplicidade. Mas vamos dar só uma olhada na relação aqui entre a tensão e a corrente. No caso aqui eu botei aquele resistor que eu falei pra vocês, de 0.1 ohms. Aqui é um medidor de corrente, um amperímetro e um voltímetro medindo a queda de tensão nesse resistor em específico, sem tirando a carga. E nós podemos observar aqui que tem uma relação entre a corrente e... Opa! Atenção, eu botei o errado. Detalhes. Tá funcionando também. Tá certo. Aí. Como você pode ver, 0.1 volts, 1 ampere. Então, para cada 0.1 volts de tensão nesse resistor, tem 1 ampere na saída. Então, se aumentarmos a corrente aqui, diminuindo a resistência da carga, esse resistor no caso seria, que eu estou mexendo aqui no canto, seria a carga. Se botarmos em 5 ampere, vai ter uma queda de tensão de 0.5 volts. E é dessa forma que a nossa fonte vai saber qual a corrente que está sendo necessitada pela carga. E é dessa forma que ela vai limitar, porque ela vai limitar uma tensão específica aqui. Por exemplo, a gente vai botar para o CI não passar de 0, a gente vai mudar a referência. Na tensão, a gente dividiu a própria saída ali, o próprio canal de saída. A gente foi dividindo para dar uma referência de 2.5 volts padrão. Aqui não, a gente vai fazer diferente. A gente vai mudar a referência. A gente vai manter essa tensão aqui fixa, vai direto para o CI. Então, a gente limita lá, bota por exemplo 0.5 volts. Toda vida que ela chegar a mais de 0.5 volts, ela vai desligar a saída e vai fazer as magiazinhas ali do conversor buck para diminuir a tensão. Bom, assim, basicamente é só isso aqui. Agora vamos para o datasheet para mostrar ali quais os pinos que eu fiz a modificação. Aqui temos o datasheet do CI TL494, que é um CI
bem comum para se encontrar aí em fontes ATX. Tem aquele 2003 que não tem datasheet, pelo menos eu não achei, se alguém tiver aí deixa na descrição, que é bem comum também encontrar, mas que lá é caso perdido, ficamos com esse aqui. Aqui é o datasheet da Texas Instruments, tem bastante informação, mas vamos direto para o exemplo aqui, para a gente ver como que eu fiz. Aqui é um exemplo que vai dar para entender tudo. Aqui é um buck não isolado. A fonte de computador é isolada, não tem ligação nenhuma entre a entrada de alta tensão e a saída de baixa tensão, mas isso não vai influenciar para o que nós vamos ver aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Ó, o resistor, ele pegou a saída, carga, e antes de chegar no terra ele ligou num resistor de 0.1 ohms. 0.1 eu acredito que seja um valor padrão. Vocês podem até botar menos, 0.05. Acho que vai ter uma extensão menor, vai ficar um pouco melhor. Ou mais, caso vocês estejam trabalhando com um teste de CI ou coisa mais delicada. Mas 0.1 é um valor decente. Tá, então o feedback desse resistor, né, vai para o pino 16, e aqui ele botou dois valores fixos. Eu troquei por um potenciômetro para mim poder variar a corrente de 100 mA a 10 A. E não tem nada mais que isso. Vou deixar esse datasheet na descrição do vídeo, é em 10.2. Dá uma analisadinha nele lá. O controle de corrente dessa fonte, já que já foi removido a parte dos 6 de proteção, então não vai ter mais nada de desarmar, que é aquilo, na verdade, é a parte mais difícil. É só seguir a mesma lógica de cortar a trilha e soldar. E fazer esse esquemazinho aqui. A carga, o negativo, liga no resistor, ele depois liga no terra, puxa um feedback e liga no pino 16 ou no pino que seja no CI aí, que é o amplificador operacional da corrente. Tem o da tensão, que é esse aqui, de baixo, e nesse aí tem dois, né? O de baixo é da tensão e o de cima é o da corrente. Geralmente o de cima não é usado. Agora, para concluirmos o vídeo, só fazer uma demonstraçãozinha aqui de mais ou menos como que funciona. Deixa eu lembrar aqui que eu tô meio perdido. Qual era o... Ah, tá. Esse é o da tensão e esse é o da corrente. Eu não escrevi nada ainda, já até me esqueci. Mas, por exemplo, 2.5 volts, vou regular até o... Eu botei um resistor errado, mais ou menos errado. E daí não chegou até os 20 volts que eu queria, que eu fiz no teste lá com vocês. Mas 17 tá de bom tamanho, não vou abrir para arrumar. E aqui, tensão máxima e a corrente, se eu zerar ela cai, mas eu botei só um pouquinho. Ok. Agora eu vou trocar o meu multímetro para corrente. E tá curto-circuitado ali as ponteiras na saída, você pode ver. E, olha aí, 1 ampere. Se eu for regulando, eu consigo botar 100 mA. Ó, 100 mA. Então ele está dando só uma tensão mínima, alguns milivolts, o suficiente para manter 1 mA de corrente. Eu posso aumentar para um máximo de até o que? 10 A, né? Certinho, a corrente eu botei certo, deu quase 10 A praticamente. Mas eu consigo limitar a corrente que eu quero, de 100 mA a 10 A. Já salvou muitos componentes essa fonte. E ela também é bem útil para carregar bateria de lítio, porque tu consegue carregar no começo com uma corrente constante e o final com uma tensão constante. Então tu bota a fonte para 4.2 volts, 1 ampere. No começo ela vai limitar a corrente, então ela vai estar carregando ali com uns 3.8,
3.7, dependendo da qualidade da bateria. E no final ela vai manter 4.2 até a bateria chegar exatamente a 4.2. Daí tu pode tirar porque a corrente vai estar zerada. Então é extremamente útil para carregar baterias de lítio e bateria em geral, de carro também serve. Corrente é 10 A, é alta e pode botar o 14.4 volts. Agora eu vou pegar um motorzinho e concluímos. Aqui botei um motor de vidro elétrico de um Palio, é o que tem, né? É o que tem para hoje. E 100 mA ele nem mexe, ele tem um pouquinho de resistência, mas ele nem mexe. Agora, se eu aumentar, por exemplo, ó, 600 mA, ele já mexe. Só que se eu segurar ele, 800 mA, aumentou aí o que? 100 mA. Ele praticamente nada. Se eu continuar aumentando, tentar não me queimar aqui, que eu já me queimei uma vez esse motor, ó, 1 A, se eu segurar, 1 A, 100. Soltei o fio. Agora é complicado. Muita delicadeza no curto-circuito. Se eu aumentar a corrente, ele vai poder... Não, aqui não vai aumentar mais a velocidade. Mas nessa situação aqui, ele já não limita mais, porque eu limitei a corrente agora para 10 A. Então se eu segurar ele, eu não consigo segurar obviamente, né? Mas tentar não queimar a mão, a corrente sobe até onde for. Soltei o cabo de novo. Mas dá para ter uma ideia de como uma fonte com controle de corrente constante trabalha. Não é perfeito, não é uma fonte de bancada, aquelas que a gente compra profissional. Para uma fonte que eu peguei de graça e trabalhei uma meia hora nela, tá excelente. Muito obrigado por assistir, dá uma olhada na descrição do vídeo para pegar o link. E se gostou, deixa um like se foi útil. Não é nem bicho de cabeça fazer esse projeto. As chances só são altas de que vai se arruinar algumas fontes, mas é fácil encontrar, dá para tentar bastante vezes. Valeu, falou e até mais. Fiz a modificação e lá é o potenciômetro da tensão agora, controla a tensão, né? E esse aqui é o potenciômetro da corrente. E funcionou perfeitamente. Ali os resistores para dar uma queda de tensão. Já vou explicar certinho para vocês como é que funciona esse sistema aqui. Mas agora é hora de mostrar. Ainda não arrumei meu tripé aqui, tá meio bosta. Ele está em escala de corrente, o multímetro ali, está limitado em 100 mA. E se eu botar aqui, o resistor é 16 ohms, está em 20 volts e 6 mA. Claro que não está em 20 volts porque a tensão está caindo agora, né? Quando eu encosto. Mas, ó, 100 mA. Se eu vier aqui e curto-circuitar ele, sem passar pelo resistor... Opa, deu errado. Vamos ver qual é o problema. Mas, como vocês podem ver, não tá indo. Provavelmente ele não é capaz de, sem resistência nenhuma, ela não entende, porque é um curto-circuito, mas como você pode ver, tá limitando, não tá subindo. Se fosse um curto-circuito aqui na fonte normal e ela não desarmasse, estaria subindo a muito mais que isso, e não tá. E eu consigo regular a corrente, ó, 123, diminuir, aumentar. Tentar não queimar meu resistor aqui, que ele é potência bem baixa, que eu estou segurando aqui na mão, não dá para sentir ele esquentar. Vamos verificar a tensão aqui. Opa, essa ponteira aqui. Ó, ali está em tensão, 20 volts. Se eu encostar aqui, 1.5 volts. Então ele dá uma queda de tensão para manter a corrente em 100 mA, na corrente que eu setei ali. Se eu curto-circuitar aqui direto, deixa eu ver o que está acontecendo.
É, a corrente está zerando, mas tá dando. É porque o PWM não funciona direito. Ó, ele está zerando a tensão, mas mesmo assim tá aumentando a corrente. É porque não funciona direito. Com curto-circuito ele não é perfeito. Só quando tem uma pequena carguinha. Mas é bom o suficiente para mim. Pessoal, bem-vindos à parte 2 da modificação da fonte. Agora é o controle de corrente constante. Tá feito e tá funcionando perfeitamente. Agora eu só vou explicar como que eu fiz. Aqui não tem muito o que explicar porque cada fonte muda a posição do CI e coisa. Geralmente é o mesmo CI ou a mesma lógica, mas né, não tem ponto eu mostrar que trilha que eu fiz. Eu usei o mesmo princípio do vídeo 1, que era cortar a trilha, isolar ela e depois soldar direto no CI, ou refazer a conexão diferente. Se não deu uma olhada, dá lá. Mas, basicamente, o que eu precisei para a parte 2 de corrente foi dois resistores de potência de 0.22 ohms, que estão em paralelo, então dá mais ou menos 0.1, que é o que eu estava mirando. E um potenciômetro de 1K. Eu recomendo vocês botar dois potenciômetros na tensão também de 1K e aqui de 1K, porque esse aí ele precisa de um pouquinho de corrente para trabalhar. E daí se tu não tem corrente, ele funciona, mas ele não fica legal. Com um potenciômetro de 1K, claro, se tu botar mais tensão, daí infelizmente tem que botar um de 10K. Acho que tu consegue chegar, acho que é possível chegar a 30 volts. Então, daí um de 1K acho que fica pouco. Acho que daí é bom botar 10. Mas, né? Potenciômetro barato também, se quiser tentar. Quanto menor a resistência e maior a corrente, melhor. Vamos ligar aqui, mostrar para vocês o progresso. Não tem nada ainda, então tem que só ligar direto na tomada lá, não tem nenhuma chave pronta. Mas aqui já ligou, se medir tensão, deixa eu ver se eu pegar a ponteira certa, peguei. Medir tensão ali, tá vendo? 20 volts. É os mau contato aqui que eu tenho. Ó, 20 volts. Se eu encostar no ponteiro de corrente do multímetro, a tensão cai para 1.6 volts para manter uma corrente constante de 100 mA. Trocando aqui para ponteira de corrente. Opa, esqueci de trocar a corrente. Sem encostar aqui, ó, 100 mA. E eu posso ajustar a corrente nesse potenciômetro. Opa, dei para menos. Ó, 1 ampere. Vou voltar porque esse resistor não é de potência. Ele é de potência, mas não é muito alto, então ele pode queimar se tiver muita corrente. 100 mA aí. Vou ver se eu acho outro resistor aqui para mostrar para vocês que não muda nada. Ó, um resistorzinho de 1/4 de watt. Vamos ver aqui. Esse aqui é de 33 ohms, que é o dobro desse grandão. Nada. Exatamente a mesma corrente. Exatamente não, né? Um pouquinho mais. Que era para dar menos e deu mais. Mas é só por causa que o multímetro não é excelente. E claro, não é um controle perfeito. Mas, nossa, 0.007 mA tá ótimo para mim.